A melhor semana de Donald Trump ficou ainda melhor. Uma grande vitória na Suprema Corte e uma grande derrota para juízes liberais rebeldes. Juízes distritais de menor expressão não podem mais barrar a agenda do presidente. Advogados liberais não podem mais processar toda vez que Trump age e conseguir que um juiz indicado por Obama ou Biden emita uma liminar válida para todo o país. A decisão foi de 6-3. Trump passou pela sala de imprensa para comemorar a vitória. Bom, essa foi grande, não foi? Essa foi uma decisão importante. Hoje de manhã, a Suprema Corte entregou uma vitória monumental para a Constituição, a separação de poderes e o Estado de Direito. Isso devolve o poder para quem realmente deveria tê-lo, incluindo o Congresso, incluindo a presidência. E só tira o poder ruim dos juízes. Na verdade, não tira o poder ruim, o poder doentio, o poder injusto. E isso realmente vai ser, essa é uma decisão muito monumental. Bonnie estava lá, e ela disse que a nação acabou de ficar muito mais segura. Todos vocês deveriam se sentir mais seguros agora que o presidente Trump pode deportar todas essas gangues e nenhum juiz de tribunal distrital pode achar que é um imperador acima desta administração e dos poderes executivos dele, e do motivo pelo qual o povo dos Estados Unidos elegeu. Entre outras coisas, juízes rebeldes estavam impedindo Trump de eliminar o direito à cidadania por nascimento. Então, depois dessa decisão, a questão da cidadania por nascimento vai ser acelerada para a Suprema Corte. Os juízes ouvirão o caso em outubro. Obrigado por essa decisão. E graças a ela, agora podemos prontamente dar prosseguimento a inúmeras políticas que foram indevidamente proibidas em nível nacional. E alguns dos casos dos quais estamos falando seriam o fim da cidadania por direito de nascimento, que agora vem à tona. Isso era para os bebês das escravas. Não foi criado para pessoas que tentam burlar o sistema e vir ao país para férias. O lawfare está oficialmente morto. Processos frívolos eram a única coisa que atrasava a agenda de Trump. Com os democratas fora do poder, advogados radicais eram a única resistência. Finalmente, um juiz aleatório em Maryland não é mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos. Essa é uma grande vitória para o presidente Trump. É uma vitória enorme para o governo Trump, não só para Donald John Trump como pessoa, mas para o cargo de presidente. Quem vier depois também vai se beneficiar dessa decisão. Cortes no DOJ, os chamados Vancouver Babies, cidade santuário, proibição de cirurgias de mudança de sexo em crianças. Todos esses temas agora terão audiências livres e justas na Suprema Corte imediatamente. A Suprema Corte acabou de admitir que Trump não estava abusando do seu poder. Quem estava fora de controle eram os juízes. Eles perderam o caso e o argumento moral. Mais boas notícias para a América. A Bolsa de Valores bateu um recorde histórico hoje. Desculpe, pânico. E os principais economistas estão confessando que Trump estava certo sobre as tarifas. Senhor presidente, um importante economista global acaba de dar uma reviravolta de 180 graus e diz que seu plano tarifário pode ter enganado todo mundo com ele. Qual é a sua mensagem para... Eu amo isto. Adorei essa pergunta. Este é o favorito. Essa é a melhor pergunta que já me fizeram, porque sofro abusos há anos por causa disso. Mas, senhor... Por quê? Como você sabe, estamos arrecadando centenas de bilhões de dólares. Sem nenhuma inflação. E não parou por aí. Os preços da gasolina acabaram de atingir o menor valor em 4 anos, bem antes do verão. Tão barato que o Congresso pode ir de carro trabalhar na semana que vem para assistir o Trump assinar seu grande e lindo projeto de lei. Todo mundo trabalhando junto. O líder Tune, o presidente Johnson, com a ajuda do presidente Trump, conseguiram avançar com maiorias apertadas e acho que vamos conseguir concluir isso. O presidente vai assinar o projeto de lei no dia 4 de julho. Sabe o que combina com cerveja, churrasco e fogos de artifício? Sem imposto sobre as gorjetas. O Trump nem está querendo os créditos por isso. Ele está dando mérito para uma garçonete linda. Eu nunca vou dizer garçonete bonita, porque aparência não importa mais, sabe? Na nossa sociedade moderna. Ela, por acaso, era bonita, mas eu não vou dizer isso. Eu não vou mencionar isso. Mas, de qualquer forma, uma garçonete veio até mim e eu disse, como você está? Ela disse, não estou bem, senhor. Por quê?
O governo está me matando com os impostos sobre as gorjetas. E ela olhou para mim e disse, senhor, não deveria haver imposto sobre as gorjetas. Eu disse, repete de novo. Não deveria haver imposto sobre as gorjetas. Eu disse, essa é a coisa mais legal que já ouvi. Agora a imprensa não deixava ele sair. Donald Trump ficou na sala de imprensa por 1 hora. Isso é mais tempo em um dia do que o Biden ficou na sala de imprensa durante todo o mandato dele. Aliás, tantas perguntas. Devemos continuar com isso, Pamela. Sim, 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 sim. Isso é o oposto do Biden. Biden pegava a meia pergunta e ia embora sem responder. Ele não parou por aí. Hoje ele assinou mais um acordo de paz, desta vez na África. Ruanda e o Congo vieram à Casa Branca para encerrar uma guerra de 30 anos. O tratado de paz foi intermediado por Trump e Rubio, e os africanos dizem que o Biden simplesmente desligou o telefone na cara deles. Muitos presidentes americanos ignoraram esse conflito. Eles não fizeram nada. Até eu mesmo, que cubro o governo do presidente Biden. Cobrei várias vezes sobre esse conflito. Pessoas estão morrendo no Congo. Esse país tem tanto potencial, mas precisa de ajuda porque essa guerra está destruindo o país. Eles nunca me deram nenhuma resposta. Eu não deveria dizer isso porque é politicamente incorreto. Ela disse, ela é linda e você é linda. Eu não posso dizer isso, sabe? Isso poderia ser o fim da minha carreira política, mas eu disse mesmo assim. Obrigada. Mas é linda por dentro. Logo a África vai chamar ele de papai também. Claro, o Trump também tirou uma casquinha do acordo. A palavra com M. Conseguiu juntar todo mundo e vender isso. E não só isso. Estamos conseguindo para os Estados Unidos muitos dos direitos minerais do Congo. Eles estão honrados de estar aqui. Nunca imaginaram que viriam. Essa é uma região difícil. Eles nunca pensaram. Estavam me dizendo que nunca imaginaram que viriam à Casa Branca. Foi um dia histórico na Casa Branca. Mas o Canadá estava na sala e tentou fazer tudo girar em torno deles. Isso. Não o Canadá. Isso é sobre o Canadá. Por que não? Por que não o Canadá? Aliás, por que? Eu quero dizer. Porque estamos falando de assunto. Vocês entendem todos. Na verdade, esse é um assunto muito mais importante agora. Acabamos de encerrar uma guerra que durou 30 anos, onde 6 milhões de pessoas morreram. Então, não me faça uma pergunta sobre comércio com o Canadá. A única maneira do Canadá chamar nossa atenção é o 51º estado, ou então não conseguimos ouvir vocês. Estamos ocupados demais fechando acordos. Tivemos uma semana agitada, sabe? Tivemos uma semana importante. Tivemos muitas vitórias esta semana. A OTAN foi uma vitória tremenda. A guerra foi uma tremenda. Olha, falamos sobre isso por 30 anos, sobre o Irã ser nuclear, e tudo o que eu disse foi, não vai ser nuclear, e não vai ser nuclear. E, sabe, quero dar crédito a muita gente. Mais importante ainda, ao nosso grande exército. Rapaz, eles apagaram aquele incêndio. Depois que aquilo aconteceu, depois que aquelas bombas foram lançadas, aquela guerra acabou. Aquela guerra acabou. Mas eu só quero elogiá-los. Sabe quem não está tendo uma grande semana? O Ayatollah. Ele está escondido na caverna dele e mentindo descaradamente. Vou responder à declaração do Ayatollah, de ontem, de que vencemos a guerra. Ai, meu Deus, nós vencemos a guerra. E eu disse, olha, você é um homem de muita fé, um homem muito respeitado neste país. Você tem que dizer a verdade, você apanhou pra caramba. Como você sabe, os locais deles foram obliterados, aqueles locais nucleares malignos. Eles atingiram exatamente o ponto, 52 mil pés. Pense nisso, tudo escuro, sem lua, e eles acertaram a porta da geladeira. Esse é o tamanho do alvo. E de forma esmagadora, impressionante o que foi feito. Nós somos os únicos que poderiam ter feito isso. Donald Trump diz que ele é a única coisa mantendo o Ayatollah vivo. Citação, eu gostaria que a liderança do Irã percebesse que muitas vezes se consegue mais com mel do que com vinagre. Paz. Os democratas estão cantando a mesma música que o Ayatollah. Eles dizem que nossas bombas não funcionam e não dizem obrigado. Eles estão apenas encontrando algo para atacá-lo. Quer dizer, é isso. Não há posição, não há objetivo, não há conjunto de ideias.
É simplesmente como podemos encontrar uma maneira de atacar Trump. Como podemos dizer que ele é um fracasso ou que o que ele fez não foi um sucesso? Eu só, nesse ponto, meio que você começa a perder credibilidade quando em cada momento você apenas diz, não, não é bom. Não, não é bom. Não, não é bom. Trump deu crédito a uma linda garçonete por não haver impostos sobre gorjetas. Por que os democratas não podem dar a ele o crédito pelo ataque ao Irã? O partido está dividido. Alguns chamam o presidente de criminoso de guerra e outros o chamam de herói americano. Eu não concordo com o presidente dos Estados Unidos. Não concordo. Em muitas questões. Mas você tem que admirar que, quando os Estados Unidos dizem todas as opções estão na mesa, ele acabou de provar que todas as opções estão mesmo na mesa. E China e Rússia, e até mesmo a Coreia do Norte, têm que recuar, porque isso tem um nível de dissuasão tão grande que o raio de impacto vai muito além. Os democratas têm que encarar a realidade. Só existe um comandante em chefe, e ele teve uma semana e tanto.